Olá, protético empreendedor, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório de prótese, e hoje eu estou aqui numa série de entrevistas que eu vou começar entrevistando um dos meus alunos que tiveram resultado com tudo que aprendeu dentro do curso. Hoje eu estou com o Laílson, ele é dono de laboratório, e ele vai contar um pouquinho para vocês como foi a trajetória dele, tudo que ele aplicou e como foi a evolução do laboratório dele. Laís, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente. E eu queria que você se apresentasse. Fala aí para mim um pouquinho, da onde que é o seu laboratório, qual que é o porte, quantos colaboradores você tem. Conta um pouquinho aí para a gente do seu laboratório. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Meu nome é Lailson. Eu moro em São Paulo, capital. Tenho um laboratório aqui na zona norte de São Paulo. E eu aprendi muito com esse curso. E meu laboratório era um pouco assim desorganizado, em questão financeiro e também em relação aos serviços, a entrada, a saída. E depois desse conhecimento, desse curso, me ajudou muito. Eu tinha Deixa eu uma te, conta. deixa eu te perguntar, desculpa te interromper, só para pessoal, para contextualizar o pessoal assim. Teu laboratório hoje tem quantos colaboradores? Então, hoje nós são em 5, Em mas eu 5. cheguei, mas eu cheguei a ter 10. 10 mais o motoboy, 11, eu e meu sócio, ia para uns 13. Só que E, aí, após esse curso, antes do curso, ah, aí a gente começou a tomar tipo assim, como a gente estava desorganizado, tanto financeiro quanto a organização dentro do laboratório, a gente estava com uns clientes e começou a dar não sei se eu posso dizer calote, mas começou a tomar prejuízo com esses clientes, a gente precisou cortar esses clientes. E quando a gente cortou esses clientes, o fluxo de serviço caiu. O que a gente fez? A gente precisou dispensar alguns colaboradores. Então, hoje a gente está com os principais, que é os primeiros que estavam com a gente no começo, que é, em cada setor tem um, e a gente acabou dispensando os outros. E a gente voltou uns degraus, vamos dizendo assim melhor, a gente voltou uns degraus na subida que a gente estava tendo para estabilizar nossa condições, o financeiro mesmo, porque a gente tinha uma conta, era pessoal, os clientes acabavam depositando, ou fazendo um Pix, ou transferência na conta pessoal. Após esse curso, a gente organizou de ter uma conta do laboratório, então 90%, quase 100% dos clientes faz o pagamento via laboratório. A gente conseguiu já separar essa conta. E também a organização aqui interna, tipo, que nem no curso mesmo, a gente aprendeu as cores das caixinhas, a gente não tinha isso. Às vezes a gente ficava muito perdido, muito tempo procurando. Vamos supor, um cliente pediu um serviço de determinado paciente. A gente saía nas prateleiras procurando um aleatório, e não sabia onde estava. E hoje não. Hoje a gente vai direto na cor das caixinhas, tá para que dia? Para segunda-feira tem um controle aqui de entrada no sistema, e a gente sabe qual cliente e a cor e o dia. Então a gente vai no dia, vai na caixinha na cor, a gente acha 5 minutos, 2 minutos. Então é, foi muito legal. o que eu sempre falo, né, que às vezes a pessoa fica tão é, fixada em querer captar cliente, querer colocar mais gente para trabalhar, e vamos colocar trabalhos na prateleira, e vamos fazer. Só que se dentro não tiver organizado, eu até uso um exemplo bem assim, como se fosse uma enxurrada, né? A gente tem um cano pequeno e de repente passa uma água muito forte e a vazão da água ela não aguenta, ela estoura, né? Então, Sim, a sim. importância de se organizar primeiro, né? Organizar a casa para depois ir para fora, buscar mais clientes, tudo. Que você está falando aí que você dispensou alguns clientes e aí teve que dispensar alguns colaboradores também. Então, assim, colocando parece ser uma coisa ruim, né? Mas, assim, isso que você fez, o que você conseguiu enxergar fazendo isso? Como é que foi o reflexo disso dentro do seu laboratório, quando você fez?
essa que aos olhos nu pode falar assim, meu Deus, então você regrediu? O que que você pensa em relação a isso? Então, o que que eu pensei? Eu falei com o meu sócio, tipo, a gente começou do zero. A gente, vamos supor, vamos imaginar que começamos do zero. Não foi bem do zero, porque a gente já está com 5 colaboradores. Mas a gente baixou, tipo, acho que uns 60% do fluxo nosso em relação ao que tinha antes de 10 colaboradores. Então, o que eu, ao meu ver, para nós foi bom a gente fazer isso, porque a gente estava muito desorganizado. Então, quando estava vindo o fluxo de serviço, a gente estava contratando, a gente anunciava e contratava a pessoa. A gente não estava conseguindo regularizar os colaboradores. Aí eu falei para ele, vamos voltar. A gente estava com 4 salas de serviço. A parte de resina, a parte de metal, de gesso e de porcelana e administrativo. E aí, o que que a gente fez? A gente vai entregar essas salas, a gente vai para 2 salas, a gente vai diminuir o fixo, que é o aluguel que era bem mais alto, a gente vai reduzir esse custo fixo. A gente já reduziu os fixos dos colaboradores que a gente já dispensou. Então, eu falo com ele, falo assim, a gente voltou um passo atrás, mas em forma organizada. Então, isso para nós, eu acho, tipo assim, ao meu ver, é um ponto muito positivo, porque se a gente continuasse igual a gente estava indo, a gente ia tomar um prejuízo muito grande lá na frente. Então, o segundo mês que a gente começou a tomar prejuízo, viu que a gente ia tomar prejuízo, mais ainda a gente brecou todo mundo, brecou e falou, ó, não dá para trabalhar dessa forma com essas pessoas. E a gente tinha uma forma de cobrar os clientes, vamos dizer assim, meio que aleatório. A gente fazia o fechamento no dia primeiro para pagar dia 10. Chegava dia 10, uns pagavam, outros nem precisavam pedir o relatório, nem precisavam mandar o relatório que já pagava. Dia primeiro, dia 2 já pagava. E tem outros que recebiam o relatório dia 10, fazia de conta que não tinha recebido, falou que não chegava, e a gente ia atrás, a gente estava tentando educar dessa forma. E tem outros que esquecia. E fazia de conta que tinha pago, e falava que estava errado, que ia conferir. E foi passando, a gente foi cortando esses aí. Aí depois disso, agora a gente está mais organizado, vamos nos pontos certos agora. Então você começou a passar a peneira, né? Que eu brinco, a gente tem que de vez em quando passar uma peneirinha para poder lapidar, né? Ficar com quem realmente compensa, né? Eu, eu, Isso, eu exatamente. acredito Por quê? que Porque, vamos supor, a gente estava pegando de tudo. A gente acabou cortando esse cliente que é mal pagador, e por isso a gente acabou voltando esse degrau para estabilizar e fazer tudo regularizado agora. e aí como é que você vê que o curso assim te ajudou nesse sentido de você abrir a mente para você tomar essa atitude? Eu já estava, tipo assim, quando eu vi que estava desorganizado, muito desorganizado, eu precisava de alguma coisa para abrir minha mente, porque eu sabia que estava errado e não sabia como corrigir. E aí eu tenho uma ex-professora que fez o curso com você também. A gente estava num dia uma, como vamos supor, numa festa e ela acabou comentando que tinha feito esse curso, que gostou, que estava, não sei o quê. Eu peguei o nome com ela e entrei no Instagram, e te encontrei, aí assisti umas lives sua, aí eu vi o anúncio do curso, aí eu falei, ah, vou fazer. Aí foi quando eu entrei para fazer esse curso. Por quê? Porque eu precisava de uma forma de saber o que está acontecendo, porque estava muito, muito, cada vez a gente estava meio que descendo, estava subindo cliente, subindo o fluxo, mas não estava organizado. Aí eu falei, se a gente continuar crescendo desse jeito, a gente vai tomar um calote lá na frente muito grande. Então, esse curso eu acho que abriu muita mente minha. Eu consegui, tipo assim, eu falo com o meu sócio que ele não está conseguindo participar, mas tudo que eu assisto, que eu vejo aqui, eu passo para ele. Então, eu falo, ó, tem que ser assim, tem que ser assim. Pô, falando para ele como tem que ser. Fala, por quê? Porque do jeito que a gente estava errado. E do jeito que está, eu estou aprendendo no curso, eu sei que está certo, por quê? Porque eu estou vendo resultado. Então, é muito bacana. É legal. É interessante assim, porque
Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não consegue fazer, né? Não consegue executar. Então, assim, o óbvio precisa também ser dito, né? E às vezes a gente fala coisas óbvias, você fala assim, mas isso daí eu já sei. Mas precisa daquele empurrãozinho, né? Eu falo que quando a gente tem alguém para a gente olhar e seguir um passo a passo, porque tudo o que eu ensino no curso é coisa que eu também fiz no meu laboratório, né? Então, assim, não é alheio, porque eu vi na teoria, achei legalzinho e coloquei no curso, não. São coisas que realmente eu aprendi em outros cursos também e fui filtrando e formei o que eu comecei a aplicar no meu laboratório e vi resultado. Então, eu vejo que as pessoas, assim, como você, que entra para o curso e que realmente estão dispostos a colocar em prática, elas começam a ter resultados, né? Isso é satisfatório de saber que outras pessoas também replicam e está dando resultado, né? E agora, o que você pensa assim, tudo bem, agora você já começou a fazer o seu movimento, porque também não é só entrar no curso, né, Laís? Tem que fazer a Sim, parte aí da a é contrapartida, né? verdade. Fazer acontecer. Fazer acontecer. E agora, o que você acredita assim que ainda precisa trabalhar no seu laboratório e de alguma maneira que você aproveita que eu estou aqui e você quer assim que eu te dê um feedback ou alguma direção de alguma coisa mais específica, aproveita, estou aqui. Tá. Então, uma das coisas que às vezes ainda está pegando um pouco, tipo assim, eu preciso colocar alguma prática ainda no sistema que a gente teve do sistema das planilhas, que eu não coloquei nada na planilha ainda. Então, eu sei que precisa, porque se você gasta, às vezes besteira, às vezes você vai numa dental que faltou uma caixinha para aparelho de placa de bruxismo, você não coloca no caderno, não coloca no sistema. E às vezes sai ali e você nem percebe. Então, eu preciso de colocar na planilha. E outra que eu preciso também, que eu vou ter que fazer, é ter muitos clientes que eu preciso educar ele que o pagamento é mensal. Não eu faço fechamento dia primeiro até o dia 10 para pagar. Se o dia 10 eu dou, tipo assim, dia 9 eu dou meia cutucada nele. Falo assim, aí, recebeu, conferiu, tá tudo ok? Fala, não tive tempo ainda de conferir, tal, 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 beleza. Aí esquece. Lá pro dia 20 eu dou mais uma cobrada. E aí já tá quase chegando na virada do mês de novo. Aí quando tá para virar o mês, ele vai e fala, eu vou te pagar tipo, a metade, por exemplo, vou te pagar a metade. Aí no outro mês já acumula aquela metade com outro próximo. Ele vai jogando um pouco para frente. Eu queria uma É, forma, como que eu abordo ele para ele estar fazendo esse acerto dentro desse prazo. Não sei se é é. complicado, ou eu vou ter que descartar esse cliente. Não, eu acredito assim, a gente tem que diminuir ao máximo de clientes que acaba dando trabalho para nós, né, nesse sentido. Mas, pelo que você me falou, você já deu uma boa peneirada aí e ficaram alguns que você vê que dá para ser contornado, né? Um ou outro acontecer isso, você começa a tentar educá-lo para que isso não aconteça, né? Então, assim, do dia para a noite? Não, não é, né? A gente acaba tendo que fazer isso todos os meses, tendo que jogar em cima sempre. É igual eu brinco assim: se você mandar sua filha tomar banho, se ela não quiser tomar banho, você vai falar tudo bem? Não, todo dia você tem que falar, vai tomar banho, ó, toma banho, já tô indo, toma banho, né? Todo dia você tem que dar esse comando, né? Mas ela sabe que todo dia ela vai ter que tomar banho, ela sabe, igual o seu cliente, ele sabe que todo dia, que todo mês ele tem que pagar. Mas às vezes ele fica esperando o seu comando ali. E se você não dá esse comando, para ele tá tudo bem. Ele fala, então tá bom, vou pagar depois, né? Então, o que a gente precisa fazer é regras. O laboratório ele tem que ter regras, tem que ter regras de pagamento. Então, assim, uma das coisas que eu acredito que acaba forçando a pessoa a pagar numa determinada data é o desconto de pontualidade. É igual, não sei se você tem filho, eu falo muito de exemplos de filho, porque eu acho que o pessoal se identifica, né? Igual mensalidade de escola. Se você paga até o dia 5, dia 10, você tem
um desconto de pontualidade, É, né? Se eu tenho você isso. não eu também tinha. Então, assim, se você não paga, a escola não vai a receber depois. É difícil. Um dia lá, ele até recebe. Mas todo mês você ficar lá querendo pagar atrasado com desconto de pontualidade, muito provável que ele não vai receber, Sim, né? sim. E é assim que tem que pensar no laboratório. A gente tem que pensar o seguinte: cada um tem o que tolera. Então, se eu estou tolerando receber dessa forma, para o teu cliente tá bom. Para ele, ele acredita que está tudo bem para você, porque você também não fala para ele. Ah, Então, você pode ver, através dos seus números, ver, entender se você pode dar um desconto de pontualidade, porque também não é, vou dar o desconto e não saber dos seus números, mas por trás dos seus números aí, entender se pode dar um desconto de pontualidade e começar a fazer com que eles paguem até o dia 10, dia 5, dia 15, com desconto de pontualidade. Passou daquele dia, não tem desconto. Só que uma coisa muito importante que eu falo lá no curso também, que é você não deixar isso daí passar para o próximo mês. E como que você não deixa? Não fazendo o trabalho. Infelizmente, olha, doutor, tem aberto o meu sistema, eu sempre ponho a desculpa no sistema, né? O meu sistema não aceita eu dar entrada para o próximo mês. Então, a partir de agora, é assim que funciona. Então, assim, você vai dar esse comando para o seu cliente, e assim, esse mês, doutor, eu vou aceitar, mas a partir de mês que vem, eu não consigo. Sabe aquelas coisas assim? Para ele já começar a ficar esperto que isso também está mudando, que essa forma de pagamento está mudando. E o que você também pode fazer é você sentar com esse cliente e também negociar a data. Você oferece para ele duas datas para pagamento. Doutor, está difícil para o senhor pagar dia 10? Tudo dentro das suas possibilidades, tá, Laís? Por isso que você precisa entender seus números para sim, entender sim. seu caixa. Mas Sim. olhar e falar, quando que é bom para o senhor? Dia 10, dia 12, dia 10, dia 15? Qual desses dias para eu anotar aqui, para a gente começar a fazer o fechamento e eu sei que eu posso contar que o senhor vai pagar nessa data. Quando você oferece duas datas para o seu cliente, é igual criança exigente também, quando quer escolher roupa, você já coloca duas pecinhas que você quer que eles colocam. Eu Uhum. fazia isso com a minha filha mais nova. Então, você já direciona uma das duas que você quer. Não vai deixar o guarda-roupa inteiro para escolher e escolher qualquer roupa para ir para a festinha, entendeu? E é Entendi. mais ou menos isso. Então, você chega no seu cliente, você oferece para eles, dia 10 ou dia 12, qual que é a melhor data? Dia 10 ou dia 15, qual que é a melhor data para o senhor pagar? E ele vai assumir. Quando ele assume um compromisso, é mais fácil dele assumir e pagar e fazer aquele compromisso dar certo, porque ele está escolhendo. Você deixou ele escolher dentro das suas possibilidades. Então, esse também é um caso. E jamais deixar realmente passar para o outro mês, porque quando passa para o outro mês, começa a virar uma bola de neve e aí o tombo é maior. Então, se você já teve essa percepção com esses outros clientes aí que você já realmente já demitiu esses outros clientes, então você já está com essa visão de que não pode realmente deixar, porque o tombo é bem maior, é bem Sim, maior. sim. Então, assim, você pode escolher um ou outro, de repente, um ou outro cliente que dá umas regalias a mais, faz um parcelamento, coisa e tal, porque eu falo que não, não é proibido fazer um parcelamento, não é verdade? Só que tem Justo. que ter dentro das suas possibilidades, dentro do combinado. Então, é sentar com o seu sócio, olhar o seu caixa e ver quais as regras, como vai ser o pagamento e comunicar isso ao seu cliente. Isso daí eu acredito ser um passo bem importante para que não vire bola de neve e para que realmente você consiga estreitar ainda mais essa parte dos recebimentos. Entendi. Legal. É que tem umas, até tem essas clínicas que estão no calote mesmo. Tem umas delas que tentou entrar em contato com nós porque a gente metia um boleto para eles e eles não conseguiram fazer nada, porque o boleto venceu, eles não pagaram e o CNPJ dele foi para o Serasa. O que Uhum, aconteceu? Ele ligou para a gente para tentar fazer um acordo. Quando ele tentou fazer um acordo, ele queria falar assim, falou assim, vou te passar a pagar em vezes, acho que
12 vezes, que a último cheque, e foi cheque, o último cheque, acho que abril ou foi maio de 2024. Eu falei para a gerente dele, falou, mas quem determina que vai ser dessa forma somos nós, não é vocês. Aí ela falou, mas eu não consigo pagar diferente a não ser assim. Aí eu falei, tá bom, e o cheque, como que você vai fazer com cheques? Aí ela falou, não, eu vou tentar fazer um Pix, todo dia 20 eu faço um Pix desse valor dividido em 12 parcelas. E aí, como a gente estava meio que perdido mesmo, né, esse cliente, a gente já não estava fazendo mais serviço para eles, e a gente estava contando que esse dinheiro já estava perdido, a gente aceitou. Ah, dia 20 eles vão pagar, tá, mas a gente aceitou daquela forma, porque a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque se ele não paga dia 20 é Pix, ele não tem garantia nenhuma. Não. E, e é muito complicado dessa forma. Realmente não tem, porque aí a única coisa que você tinha era o nome dele que estava no Serasa. Uhum. E de repente você liberou o Tira. nome, né? Você tira o nome e você ficou sem garantia. Realmente a sua garantia de liquidez aí é muito, muito, muito pequena. Então, assim, nesse caso, de repente, até passar num cartão, né? Seria a forma mais no seu caso aí, seria a forma mais segura, porque o boleto, o cheque, é uma liquidez, porém, também não é uma liquidez tão eficiente, né? Porque a gente tem essa questão de protestar, tanto o boleto como o cheque. Mas tem gente que não Tá tá nem nem aí. aí. Agora, o cartão a gente amarra, né? O cartão não tem como, o cartão a gente recebe. Só que tem os juros, né? De repente tem ali os juros do parcelamento. Só que em alguns casos ainda compensa perder os juros do que perder o pagamento. Então, assim, é muito importante a gente ter isso na mente, de que eu posso fazer um parcelamento, posso, mas assim, qual que é a minha garantia de recebimento disso? Então, assim, a única garantia que você tem nesse sentido é realmente essa questão dos protestos e da negativação do nome. Sem isso, você fica sem garantia nenhuma, né? É, Então, é, como você falou, né? Perdido por perdido, né? Espero que. Só que essa negociação realmente é bem complicada aí para você receber, viu? é. Espero que você receba. Agora, agora está na mão de Deus, mas a gente tem Não, que sempre trabalhar na defensiva para que não aconteça isso, né? não é verdade. É, porque acontecia um outro também, e a gente tentou fazer acordo, o nome dele também foi sujo, ele tentou vender a clínica, não conseguiu. Ele estava devendo na época, acho que estava devendo, acho que uns 20 mil. Ele tentou vender, não conseguiu, não conseguiu, ele veio atrás. Isso já tinha um ano, mais ou menos, que ele ficou devendo e sumiu. A gente ia na clínica, o dono não estava, e não sei o quê, e não encontrava ele. Aí, o nome foi para o Serasa, a gente falou, está perdido. Ele tentou vender aquilo e não conseguiu, porque estava acusando essa dívida dele. Ele veio nos procurar. Aí ele veio me procurar, daí ele falou assim, beleza, a gente pode até aceitar. Aí ele queria fazer Pix, parcelado. Eu falei, não, a gente não aceitou. Já estava um ano mesmo perdido, já está perdido mesmo. Aí ele falou de passar cheques. A gente não aceitou também, porque antes ele passava cheque, cheque voltava. Voltava sem fundo, ele sustava o cheque. Aí ele combinou de fazer boleto. Eu falei, beleza, a gente faz boleto. A gente fez, parcelou em 5 vezes. Só que aí falou, beleza, a gente vai liberar seu CNPJ, mas a gente vai fazer esse boleto no mesmo CNPJ, porque se vencer o primeiro, ia sujar de novo. Ele falou, não, tá bom. Aí ele pegou os 5 boletos, aí pagou tudo. Já você tudo É. limpou o nome, ele conseguiu vender a clínica, esse próprio quem comprou a clínica foi nosso cliente também. Aham. Aí foi bem É, bacana. às vezes, nesses casos também dá para fazer um contrato de confissão de dívida tal, para poder executar o contrato, né? No caso desse do Pix aí. Aí você consegue fazer Segura um alguma pouco, coisa judicial, né? Sim, para poder ficar um pouquinho mais seguro em relação a isso, tá? Mas aí né? faz tipo de cartório, alguma coisa assim, o contrato, ou É não precisa.
Não, não precisa ser em cartório, mas assim, seria interessante um advogado, porque o advogado ele vai conseguir amarrar melhor algumas cláusulas, algumas coisas assim, para que vocês consigam executar esse contrato, né? Porque assim, o contrato, para ele ter validade, ele precisa ser bem feito, né? Elaborado. Porque Sim, senão ele também acaba não valendo nada. sim. Então, sugiro que você procure sim um advogado para que faça uma confissão de dívida ali e você consegue também receber esse caso eles não pagarem. Nesse caso, eu não sei se a pessoa vai querer, né? Porque como é que fala? Você já negociou e de repente ele não aceite mais assinar o contrato nenhum. Mas quando acontecer, você já sabe que tem essa opção, né? De fazer um Uhum. contratinho para dar uma amarrada na dívida também. Tá, tá. Não, eu acho que eles aceitam. Acho que a gente colocar um advogado para fazer elaborar esse contrato, eu acho que eles vão aceitar, porque a gente pediu para ele fazer em cartão, eles falaram que não tinha cartão. Pedimos cheque, porque a gente ia trabalhar com cheques, para dental, para outros Sim. fornecedores. Eles falaram que não conseguia cheques porque o banco não estava liberando cheque para eles. E aí, Aham. aí eles falaram para nós que eles eram em três sócios. Eles tiraram um, esse que eles tiraram deixou uma dívida de 150 mil para essa clínica. E por isso que eles ficaram esse dinheiro e não conseguiu pagar de nós. E então Entendo. o cheque foi bloqueado, ele não tem cartão, a única coisa que ele podia fazer é questão de PIX. Ah, claro, se não É, tem cartão, não tem cheque, eles estão devendo, não tem outro acordo, a gente aceitou. aham. Sabe o que que eu falo que é mais ou menos assim, né? Eles vão pagando aquela história de quem chora mais, né? Porque se você, numa dessa, você não liga para nada, assim, ou não faz nada para que eles queiram pagar, né? Que vá prejudicar, no caso, eles acabam pagando quem vai prejudicar mais. Por isso que eu falo que cada um tem o que tolera. Quando o cliente trabalha lá com dois, três laboratórios, aqueles que são mais rígidos, que têm as regras mais claras, tal, que eles sabem que pode ter uma sanção pior, eles vão acabar pagando eles primeiro do que, não, lá ele é bonzinho, ele deixa pagar depois. É lógico, né? Então, assim, às vezes tem aquela pessoa, não, ele é ponta firme, é bonzinho, porque sempre fez as coisas para mim direitinho, é meu parceiro, tal, eu vou pagar, existe também. Mas se você colocar na balança, peraí, aquele lá vai negativar meu nome, aquele lá vai me protestar, e eu vou ficar sem nome, eu vou ficar sem crédito na praça, eu vou pagar ele, porque ele não vai me deixar, né? Entendi. Então acaba sendo dessa forma. Então, por isso Hum, que a gente tem que enxergar o laboratório sempre como uma empresa mesmo, sabe? Não é porque eu sou ruim ou porque eu sou bonzinho, não, mas qual que é a regra? A regra é clara, então a gente tem que ir lá e começar a fazer, e fazer de forma uniforme que fique tão comum para você fazer que você sabe que você está fazendo o que é teu direito mesmo, porque você fez o serviço, você tem que receber, pronto, acabou. E aí você começa a criar isso e o seu cliente também, ele sabe, peraí, eu vou trabalhar com aquele laboratório, eu sei que lá eu tenho que pagar direitinho, porque eles são ponta firme, faz o trabalho direitinho, me entrega no prazo, são meus parceiros e eu tenho que ser parceiro também na hora de pagar, porque eles têm as regrinhas deles certinho lá. Então, eu acho que vai levando uma mão lavando a outra, né, nesse sentido. sim, sim. É, mas essa parte de inadimplência, eu vejo que a maioria dos laboratórios tem um certo receio de cobrar do cliente, achando que estão, né, ofendendo o cliente de cobrar, e às vezes até se colocando numa posição inferior ao cliente, mas não tem. É uma empresa, e ele também tem a empresa dele, que é o consultório. E o que eu costumo falar também, que tem alguns clientes que eles são desorganizados também no consultório, e às Uhum. vezes eles só precisam desses comandos mesmo para eles se orientarem, porque Organizar. também são desorganizados lá. Então, nem todos são caloteiros porque querem, ou alguns são porque são desorganizados também. E essa parte de organização realmente é muito importante para qualquer empresa, né? Sim, sim. Eu acho que considero uns
60% deles são desorganizados. São. Sabe por Porque, quê, Laílson? Porque os dentistas também, eles não têm aula de gestão, né? Eles têm, deve ter uma pincelada lá na faculdade, mas eles não aprendem a gerir uma empresa, eles não entendem, a maioria, né? Não entende, vamos dizer a maioria, não, vamos dizer uma parte, e não entendem um laboratório, o consultório também como uma empresa, porque eles são técnicos também, né? Eles sentam para executar o trabalho, né? E aí a gente tem que entender esse outro lado. Então a gente também tem que ser organizado, fazer a nossa parte e eles fazem a dele. Mas se for um cliente parceiro ali, você consegue ajudar também nessa, digamos assim, ajudar, né? Nessa parte de organização. de fazer também esses pagamentos direitinho, né? Entendi. E deixa eu só te perguntar, mais uma coisinha. Hoje você faz a parte da gestão e também bancada ou não? Você que mais você executa aí dentro do laboratório? Não, antes eu era quase 100% bancada. E aí tinha uma colaboradora ali que fazia a parte de fechamento e fazia a parte de gestão. E aí, às vezes a gente virava à noite trabalhando. Aí foi quando eu busquei, tipo, vocês, porque eu estava buscando na internet como que eu fazia uma gestão para a gente não trabalhar tanto e ganhar dinheiro. Porque a gente estava ganhando, mas estava trabalhando muito. Aí chegou uma hora que a gente estava trabalhando muito e não estava ganhando. Aí foi quando eu busquei, aí buscando. Tinha uns escritórios lá no Paraná, vi vários lugares. Aí entrei em contato com os caras que não respondiam. Foi. Até hoje, eu não sento na bancada. Hoje eu faço mais essa parte. Aí a menina que estava vamos supor, na administração, ela engravidou e precisou sair. Aí ela saiu, pediu um tempo e tal. Aí beleza, ela foi. E aí eu tive que fazer essa parte essa logística de administrativo e a parte financeira. E meu sócio vai mais para pancada. Na época que estava muita clínica, ele não ia para a bancada também. Ele ficava mais em contato com os clientes. Anotando o que a gente tirar, mandava para retirar, ele chegava, ligava para o dentista, falou, precisa mudar antagonista, precisa, essa moldagem está ruim, tá? Ele ficava nesse contato. Aí, como não diminuiu o fluxo, ele voltou para a bancada. Ele aplica cerâmica, ceramista. Ele foi para a bancada e eu fazia mais a parte de resina, de protocolo e tal. E aí, hoje, a gente tem uma pessoa que fica na parte da resina, eu não vou mais para a bancada. Só quando tem algum caso muito urgente, a pessoa for embora, eu acabo pegando depois do dia de manhã. Mas é muito difícil. E aí, hoje eu estou mais nessa parte administrativa e logística aqui do laboratório. E aí a grande pergunta, né? Hoje você consegue enxergar mais dinheiro e o tempo de vocês está sobrando? Como é que está isso? Não, o dinheiro sobrando não dá ainda, porque a gente teve aquele rombo, a gente ficou muito negativada. Então, a gente está trabalhando para pagar as dívidas lá. E ver se esses caras que deu calote, se eles acertam um pouco, mas nem estou contando muito com isso. A gente está tentando, organizado agora para frente, sem pensar nessa grana que eles estão devendo, porque se eles pagam, se eles quiserem, se falar que não vão pagar, não vou, não tem vou abrir uma ação jurídica contra eles, e aí vai pagar como pode. Se eles falar que faliu, que não sei o quê, que não tem como pagar, não tem muito o que fazer. Então, não estou contando muito. Eu estou contando, a gente está mudando de localidade, tipo de locação daqui para uma outra sala, que fica perto daqui, mas e tentando fazer do zero. A gente vai trabalhar com tempo para pagar essa dívida, porque a gente ficou muito negativo, muito no vermelho. Tipo, de cartão de crédito até o links do banco, a gente entrou tudo no vermelho, porque tinha muita gente, a gente cortou os trabalhos, cortou as clínicas, parou os trabalhos, os caras continuam aqui trabalhando mais alguns dias. Então, nesse intermediário, nesse meio aí, a gente teve que fazer empréstimo no banco para pagar essas pessoas para não ter problema depois. E aí, a gente está conseguindo entrar o dinheiro que está entrando, a gente está pagando as dívidas, não está sobrando para nós ainda, mas estamos conseguindo pagar as dívidas conforme a gente parcelou. E os meninos que estão trabalhando aqui. Então, isso para nós já tá ficando bom. Porque quando a gente zerar essa dívida que a gente tem, já vai sobrar.
Então, aí agora a gente vai atrás mais de clientes, mais cliente mais pontual, não igual essa clínica que a gente estava aí antes. A gente não quer nem saber dela mais. Se ele voltar um dia pedindo para a gente voltar a trabalhar, eu não quero mais. Então, É. está assim. Até o Jung está falando do Canvas, até você lá no curso. Então, estou tentando fazer. De vez em quando, quase semana eu chamo ele. Falei, como que eu faço aqui e tal? Ele vai, pode me ligar, faz uma chamada de vídeo. Aí eu faço uma chamada de vídeo, ele dá umas orientações. Eu estou tentando fazer o Canvas e eu estou tentando formular essa apresentação para mim apresentar para os novos clientes. Então, tem muitas pessoas que já estão pedindo uma tabela para mim. Oh, manda sua lista, sua tabela tal. Eu falo, tá bom, já eu te mando, depois eu te mando. Eu estou enrolando, por quê? Vou fazer, tipo, ah, as O bancadas, equipamento, portfólio e bonitinho, né, para poder apresentar. isso, quando eu estar na outra sala. Por quê? Porque lá que vai ser o nosso ponto. Então, aí eu Sim. mando para ele, ele vai pedir, continuar mandando, pedindo a tabela, eu vou marcar uma visita com ele, eu vou lá e aí lá conversando com ele, já esse contato de frente a frente mesmo, aí eu vou dar a tabela, mas já está conhecendo quem são nós. Então, é muito Sim. legal aqui também, eu gosto muito. É, é porque, lá dentro do curso a gente tem esse portfólio, né, eu acho que é isso que você está falando, do portfólio que você está já montando, a gente Sim, sim, deixa o esqueleto lá e vocês conseguem montar, né, para poder ex- fazer a apresentação para o cliente. exatamente. Mas é muito interessante mesmo isso, porque você deu o passo atrás, você se organizou e agora você consegue levantar. Por quê? Porque agora você já sabe o que você tem que fazer, você já está fazendo o que precisa ser feito, então com certeza os resultados também virão. E realmente nada é do dia para a noite, né, Laís? A gente sabe que são passos de formiguinha, são passos Isso, que a gente vai fazendo, vai executando. Eu falo assim, que você consegue olhar a luz no fundo do túnel lá, você consegue, depois de uns 3, 4 meses que você consegue aplicar direitinho, aí você já começa a achar os reflexos do que você está fazendo. Então, assim, não é realmente do dia para a noite, mas eu fico muito feliz, assim, de ver que você está aplicando e que realmente as coisas estão se encaixando e que vocês estão no caminho certo mesmo para colher ainda mais resultados aí. Só dessa parte de organização das caixinhas, de olhar os trabalhos, de achar, porque pensa comigo, né? Você chegar num laboratório e o cliente pergunta do trabalho, você não sabe nem onde está, então assim, tem essa parte organizacional da produção e também a parte organizacional do financeiro, né? Tem que estar os dois ali em conjunto, muito, que aí isso daí é, é, os dois organizadinhos ali só tem a crescer mesmo, não tem como dar errado, né? é verdade. É porque aqui a gente tinha só caixinha azul e preta. Então, vamos supor, com 100 caixinhas distribuídas nas salas. E aí, beleza, a gente tinha o setor de metal e o setor de resina. E na entrada do serviço, a gente olhou na entrada que era metal, o exemplo, era metal, paciente e tal. Beleza, a gente vai na sala na sala ali que era de metal. Só que a caixinha azul e preta, qual a caixinha que estava? A gente tinha que olhar uma por uma, porque estavam os clientes tudo misturado as caixinhas, estavam nas datas lá, mas tudo misturado. E aí, quando eu vi essas caixinhas, as cores das caixinhas, aí eu imprimi um sulfite com o nome, tipo, segunda-feira, coloquei vermelho, terça, amarelo, verde, coloquei na quarta. Aí fiz tudo, tipo, segunda, já colorido. Aí coloquei nas salas, antes de eu começar, antes de comprar as caixinhas. Aí o pessoal olhou assim, mas o que, que é isso que você está fazendo? Segunda-feira vermelho, terça amarelo e tal. Eu falei, não, para vocês já educando, que a gente vai estabelecer uma regra aqui no laboratório que vai ser por cor, as caixinhas. Então, esquece data. Vocês olhar as caixinhas. Se tem a caixinha vermelha, vai ser para segunda-feira. Aí a gente só coloca as caixinhas da próxima segunda-feira, tipo lá para o dia 3, eu acho. Tipo assim, passando segunda-feira na outra, eu seguro o trabalho e só vou soltar ele na terça. Na terça ou quarta. Por quê? Para eles não confundir. Sim, Ele sabe aquela caixinha vermelha, ele tem que seguir a segunda-feira. Então, o trabalho está
tá pedindo para quarta-feira. Aí eu tenho terça-feira para dar o fechamento do motoboy tá levando. E não sim. acontecia isso. Não acontecia isso. Eles iam pela data que estava na fichinha. Ela estava Uhum. pedindo para o dia 26, dia 26 ele fazia os trabalhos. E sendo que o paciente Nossa. estava marcado lá para o dia 26. Sim, aí, né? Então, aí estava muito complicado. Aí as caixinhas, aí fiz essas regrinhas lá com sulfite, depois eu fui comprando as caixinhas. Entrei no Mercado Livre, ó, caixinha amarela, caixinha verde, caixinha vermelha. E aí, quando chegou, aí eu falei, ó, esquece data, vamos colocar as caixinhas. Para segunda-feira, para quarta-feira, a gente coloca a caixinha vermelha, que ele tem que entregar na segunda-feira. Aí, assim por diante. Aí, quando eles pegaram as caixinhas, eles já viram que já estava decorada a segunda-feira. Sim. Aí, eles só E o iam na frente. interessante é assim, né? Que aí se eu chego na terça aí e tem caixinha vermelha, eu já sei que tem trabalho atrasado, né? Sim, sim, É, então exatamente. é mais fácil realmente localizar. É, Organização é tudo, né? Organização é tudo. aí, isso ajudou muito para nós. Ah, legal. Tá certo. Então, Laís, eu queria te parabenizar mesmo por tudo que você está fazendo aí, pelos resultados, e até agradecer essa pessoa que me indicou para você, que eu não sei quem é, mas isso, eu acho que isso é o legal, porque quando a outra pessoa chega e fala, olha, foi bom para mim, é interessante, né? E o intuito desse bate-papo é justamente isso, das pessoas entenderem que é aplicável, né? Que não é um conteúdo que você não consegue ir lá e fazer e colocar em prática. Então, realmente é um conteúdo que você consegue aplicar no seu dia a dia, né? É isso que eu acho que é interessante a gente deixar frisado aqui, porque realmente, como o Laios falou, não me conhecia, uma amiga, uma professora falou para ele de mim e acabou caindo aqui também, né, Laios? Porque, ó, se eu falar que é mais ou menos, talvez você vai até lembrar dela. Se ela falou quem ela é, você vai lembrar. Deve ter uns 2 anos, 3 anos que ela fez curso com você. Eu fui aluno dela na fundação, na USP. Então, eu fiz o técnico com ela. Ela foi minha professora. E acabei trabalhando com ela, acho que uns 12 anos no laboratório dela. Depois eu montei o meu. O nome dela é Edilene. Ela é professora também agora não está mais no Senac. Já deu aula no Senac. E ela é proprietária do laboratório hoje. E ela deu aula também acho que na Bahia e na USP. Então, ela é bem Ah, conhecida nessa área, é bem legal. que legal, legal mesmo saber aí que o nome está rodando e que está ajudando as pessoas, né? É Bem verdade. legal. E olha, E então tá certo, Laís. às vezes assisto sua live de quinta-feira, às vezes eu esqueço, falei na correria aqui no laboratório, tá para fechar, precisa ir embora, tal, tá para fechar, você tinha que assistir a live da professora Janaína, e aí já foi. Aí eu só pego ela depois e assisto ela depois. Mas é muito bacana, eu gosto de ver também suas lives. Ah, legal, porque as lives também tá lá com perguntas do dia a dia, né? Sim, sim, E eu vou respondendo todas, né? Então isso sim. daí também é interessante. É, Mas, muito legal. mas tá jóia, então, Laílson, muito obrigada pela participação, muito obrigada por compartilhar aqui, com certeza vai inspirar muitas pessoas a fazerem o mesmo, né? Assim, de ver que realmente nada é perdido, né? Que às vezes você tem que parar, pensar, olhar para onde você está indo, ajustar a rota, né? Porque às vezes do que começar um crescimento que, que de repente está desordenado e lá na frente dá problema. Então, o que eu sempre falo é de um crescimento sustentável, né, gente? Porque crescer não é difícil, viu, Lailson? Crescer não é difícil. O difícil é você permanecer lá. Então, se as coisas estão organizadinhas, realmente é mais fácil de você permanecer. Porque a gente vê muita gente crescendo, 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 mas aí também quando cai o tombo é muito maior, porque não conseguiu fazer a base. Então a gente começa uma construção da base, né? E aí a gente vai. Eita.
Aí a gente vai realmente crescendo, faz o alicerce, aí vai fazendo as paredes, depois que a gente vem com o telhado e todo o acabamento. E é assim que é na nossa vida e é assim que tem que ser na empresa também, começar da base. E isso eu acredito que vocês estão fazendo aí agora nesse momento. Então, Legal. muito obrigada. Você quer falar alguma coisinha, deixar alguma consideração final Não, para a eu gente só quero, encerrar? não, eu só quero agradecer pela oportunidade e foi um prazer ter conhecido vocês, porque abriu minha mente e eu tenho certeza que estamos no caminho certo agora, mas é isso mesmo. Manda agradecer, muito obrigado. E com certeza a gente vai manter os contatos, porque alguma dúvida eu vou chamar vocês depois, vou tirar alguma dúvida com vocês depois. Claro. Mas é isso. Muito obrigado. Tá certo, então. Eu que agradeço, viu? Agradeço de coração. Tá Então, bom. gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro bate-papo, mas espero que a gente consiga conversar com mais alunos e trazer a visão deles também em relação ao curso e também os resultados no laboratório. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.